Estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas, aqui na Grande Belo Horizonte. E esse programa, ele é um programa espírita e que procura mostrar que o Espiritismo ele não é contra a Bíblia, principalmente quando eu participo aqui desse programa. Eu procuro mostrar que o Espiritismo é evangélico. Até eu costumo dizer que nós somos sem querer fazer sectarismo, nós somos os verdadeiros evangélicos. Porque nós estudamos, o que nós fazemos? Nós não temos rituais, nós não temos cerimônias. O que nós temos é o estudo do Evangelho, da Bíblia, mas principalmente do Evangelho. Porque o que interessa a nós mais é o Evangelho. A Bíblia, na sua parte do Velho Testamento, nós respeitamos. Mas o Velho Testamento é do judaísmo. E nós que somos cristãos, nós seguimos mais o Novo Testamento. E, aliás, o Novo Testamento ali que está a base da mensagem que Jesus trouxe para nós, a Boa Nova. É no Novo Testamento e não no Velho. Embora o que me surpreende, e você que nos honra com a sua audiência, você pode observar isso, infelizmente, nós temos irmãos nossos que se dizem cristãos, mas estão mais pegos às doutrinas mosaicas, ao Velho Testamento, do que ao cristianismo, ao Evangelho. Então, esses irmãos nossos, eu não quero aqui criticá-los, agredi-los, só quero dizer que nós espíritas não fazemos isso. Nós somos cristãos, embora muitos digam aí que não. Diziam antigamente que nós éramos charlatães, que nós éramos doidos, que nós tínhamos contato com os diabos, um monte de calúnias, que nós éramos doentes mentais, e eles queriam se referir mais aos médiuns, porque a mediunidade, quando não é administrada, e onde a gente vai encontrar essa administração? Na casa espírita. Quando ela não é bem administrada, ela pode trazer alguns problemas para o médium. Então ele tem que cuidar da sua mediunidade, que é um dom especial. Mas, então, muitos irmãos nossos evangélicos, eles se prendem muito ao Velho Testamento. Nós, cristãos, temos que nos prender mais ao Novo Testamento. É ali que está a nata da Bíblia. E eu diria, no Sermão da Montanha, ali é que nós vamos encontrar a essência do Evangelho, a essência do Novo Testamento, a nata da mensagem bíblica para nós está no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E o Novo Testamento, vamos dizer, ele complementa esse Sermão da Montanha. Ele está em torno do Sermão da Montanha, em torno das bem-aventuranças. Nada disso nós vamos encontrar no Velho Testamento.
E no Velho Testamento nós temos que distinguir entre leis mosaicas, que são uma espécie de constituição do povo hebreu, e que são 613 leis feitas por Moisés. Nós temos que distinguir essas leis mosaicas das leis divinas, das leis naturais, e que nós vamos encontrar no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele está, desculpe-me, eu falei Velho Testamento, eu quero dizer o seguinte, os 10 mandamentos, eles vêm desde o Velho Testamento, eles fazem parte do Novo também, porque são leis divinas, leis naturais, não matar, não roubar, não desrespeitar a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São leis naturais. Então essas leis naturais do Velho Testamento, elas valem, têm o valor dessas mesmas leis no Novo Testamento, que elas estão também no Novo Testamento. Agora, as leis mosaicas são de Moisés, não são leis de Deus, não são leis divinas, não são leis naturais. Então, elas fazem parte do judaísmo, do Velho Testamento, mas não do Novo. Eu vou dar um exemplo. Se você abrir lá Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21, você vai ler lá assim, o que está mais ou menos escrito lá. Quem tiver um filho rebelde, contumaz, quer dizer, um indivíduo muito rebelde, deve entregá-lo para as autoridades providenciarem o seu apedrejamento, a morte por apedrejamento. E eu pergunto, essa lei é de Deus? Não. É lei mosaica. E valeu para aquela época, porque hoje os judeus de hoje, eles não entregam seus filhos rebeldes para serem apedrejados, eles não entregam para as autoridades, e mesmo porque não há essa lei. Não há essa lei, nem lá em Israel, onde nós temos lá 90% do povo é judeu. Então, distingamos leis mosaicas das leis divinas. As leis divinas do Velho Testamento, que são as do Decálogo e que são as leis naturais, valem para nós do Novo Testamento. Nós que seguimos Jesus, nós que somos cristãos, elas valem para nós. As leis do Decálogo, as leis divinas. Mas as leis mosaicas não, que são uma espécie de constituição do povo hebreu daquele tempo e que tem, como eu já disse, 613 leis. Agora, nós temos irmãos nossos evangélicos que ficam muito presos a essas leis mosaicas, como se elas devessem ser seguidas. Não. Lá, por exemplo, manda fazer circuncisão. Não se faz hoje, a não ser num caso recomendado pela medicina. Mas não é um ritual como era antigamente, no Velho Testamento. Na época do Velho Testamento, e essa é uma lei de Moisés, é uma lei mosaica. Por exemplo, lavar as mãos antes das refeições. É uma questão higiênica. É lei mosaica. Até que é uma lei boa. Essa aí não é bem uma lei natural, mas praticá-la é bom. Lavar as mãos antes das refeições. Mas isso não é um preceito assim do cristianismo. É uma recomendação de higiene, vamos dizer.
Agora, lá proíbe, por exemplo, Moisés, lei mosaica, proíbe o consumo de carne suína. Então, vale lá para o Velho Testamento e vale para os judeus até hoje. Eles adotam esse princípio até hoje. Claro que provavelmente nem todos. Mas o cristianismo não. Nós cristãos não seguimos essa doutrina, essa lei mosaica. Então, distingamos as leis mosaicas, que são uma espécie de constituição do povo hebreu daquele tempo, das leis divinas, que são aquelas que estão no Decálogo. Essas, sim, continuam valendo para nós, cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não roubar, não levantar falso testemunho, não matar. Continuam valendo, porque são leis naturais. Mas as outras não. E nós temos irmãos nossos aí evangélicos que até uma vírgula lá na Bíblia ele acha que é Deus que mandou colocar. Então, distingamos muito leis mosaicas que não valem para nós das leis divinas ou leis naturais. Eu tenho uma coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte há 12 anos. Essa coluna é bíblica, teológica e espírita. Eu estudei para padre redentorista, então eu enveredei por esse lado do estudo especial da Bíblia, da teologia, da filosofia. Então essa coluna minha, no diário O Tempo de Belo Horizonte, ela é às segundas-feiras e ela aborda o Espiritismo ou a Bíblia com enfoque espírita, ou o Espiritismo com enfoque bíblico, ou a Bíblia com enfoque espírita. E também com argumentos teológicos, filosóficos, racionais, porque o Espiritismo ele tem uma fé raciocinada e não uma fé cega, que os teólogos do passado foram obrigados a transformar essas doutrinas em dogmas. Em dogmas quer dizer, todo católico era obrigado a aceitá-las, senão ele morria na fogueira. Então, nós, espíritas, temos uma fé raciocinada e estudamos a Bíblia, sim, principalmente o Evangelho, mas com a fé raciocinada, não nos prendendo tanto à letra, como recomenda Paulo, porque a letra mata, mas o que está subjacente à letra, o que está por trás da letra. A gente não pode pegar a Bíblia literalmente, porque estaríamos então fazendo uma interpretação errada. A Bíblia está cheia de metáforas e a gente não pode pegar ao pé da letra. Mas, voltando à minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte, você que não é de Minas, pode lê-la também. É só você entrar no site www.utempo, tudo junto, utempo.com.br. Repetindo, www.utempo.com.br. Aí você procura o item, todas as colunas, esse item, todas as colunas. Aí você vai encontrar o quadro dos colunistas do diário O Tempo de Belo Horizonte
e vai me encontrar lá. Aí você clica na minha foto e você então terá a minha coluna da semana. Ela entra lá mais ou menos à meia-noite, todo domingo, e fica a semana inteira. E um detalhe, no final dela há um espaço para comentários dos leitores, que podem comentá-la e podem comentar comentários de outros leitores, comentários de outros comentaristas. E ali é um espaço que hoje é um fórum de religiões. Eu tenho leitores de várias partes do Brasil e de fora do Brasil, principalmente de Portugal, onde eu estive fazendo palestra lá, agora em setembro de 2012. Eu tenho muitos leitores lá, pude constatar isso. E eles leem pela internet. E eles dizem, os meus leitores, que lá eles aprendem muito Espiritismo, aprendem muito de Bíblia, porque os comentários elucidam, trazem conhecimento para nós. Então eu recomendo a você entrar lá também, nesse espaço, e deixe seu comentário lá, porque você estará dando um aval para a coluna e automaticamente para a doutrina. Porque, como eu disse, ela é bíblica, teológica e espírita. Eu procuro mostrar para os nossos irmãos, como eu comecei falando no início desse programa, que o espiritismo é tido como uma religião contrária à Bíblia. E não. Ele é contra os dogmas, que são doutrinas polêmicas, mas não contra a Bíblia. Pelo contrário, nós seguimos muito os evangelhos. E por isso até digo e vou repetir o que eu disse. Nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos de fato os evangelhos, não seguimos os dogmas. E os nossos irmãos católicos e evangélicos e protestantes são muito presos aos dogmas, que não é o caso nosso. Mas a Bíblia nós somos presos. Mas estamos com o nosso tempo aqui esgotado. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.